Beleza, gravação iniciada, espero que o áudio esteja bom. Vamos lá, hoje a gente fecha essa temática, essa parte dos sacramentos, né? Como eu falei na semana passada, hoje é sobre o sacramento do matrimônio, que é o encerramento dos 7 sacramentos, né? Ele é mais um sacramento também de serviço, né, junto com o sacramento da ordem, que foi o que a gente viu na semana passada, e é um sacramento bastante conhecido, porém um pouco distorcido, né? Vamos ver. A nossa tradicional perguntinha lá do compêndio do catecismo: para que fins instituiu Deus o matrimônio? A união matrimonial do homem e da mulher, fundada e dotada de leis próprias pelo Criador, está, por sua natureza, ordenada à comunhão e ao bem dos cônjuges e à geração e bem dos filhos, né? Então, o Catecismo da Igreja deixa isso bem claro, né? A união matrimonial do homem e da mulher, fundada e dotada de leis próprias pelo Criador, ou seja, ela foi fundada pelo próprio Deus, está, por sua natureza, ordenada à comunhão, né? À união e ao bem dos cônjuges e à geração e bem dos filhos. Segundo o desígnio originário de Deus, a união matrimonial é indissolúvel, como afirma Jesus Cristo. O que Deus uniu, não o separe o homem. Então, essa pergunta ela resume bem, né, o que é o matrimônio, né? Assim, ou a instituição do matrimônio e as finalidades do matrimônio, né? Então, se a gente tira uma dessas duas funções, né, do matrimônio, não existe mais matrimônio, tá? A gente vai ver um pouquinho mais de detalhes. Bom, o amor dos pais para com os seus filhos e os detalhes de amor que têm entre si os esposos fazem-nos pensar na grandeza do sacramento do matrimônio, né? Então, como a gente viu, o matrimônio ele tem essas duas funções, né? A comunhão e o bem dos cônjuges e a geração e a educação dos filhos, né? Então, o amor dos cônjuges e o amor dos pais com os filhos são sinais da grandeza do sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio significa a união de Cristo com a Igreja. Então, existe uma passagem na carta de São Paulo aos Efésios. Existe um trecho na carta que São Paulo discorre sobre o sacramento do matrimônio, né? Ele discorre bem, que ele fala que o matrimônio, né, a união do homem e da mulher em casamento, é igual à união de Cristo com a Igreja, né? E que os maridos, ele fala, né, maridos, amai as vossas mulheres assim como Cristo ama a Igreja, né? Então a gente vê quão grandiosa e quão, assim, desafiadora é essa missão dos maridos, né? Enfim, e diz também, né, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, assim como a Igreja e tal, né? Então, fazendo essa analogia do Cristo e da Igreja, né? Da união de Cristo com a Igreja. E o sacramento também concede aos esposos a graça de amarem-se com o mesmo amor que Cristo amou a sua Igreja. A graça do sacramento leva à perfeição o amor humano dos esposos, consolida sua unidade indissolúvel e os santifica no caminho da vida eterna. Então, assim como a gente viu nos demais sacramentos, o sacramento do matrimônio ele dispensa uma graça santificante específica desse sacramento. Ou seja, a gente vê que é uma missão grande, né? Aqueles que são chamados ao matrimônio, mas o sacramento do matrimônio ele vai propiciar as graças necessárias para que para que esse amor entre os cônjuges seja dessa forma, né? Como Cristo amou a Igreja, né? Então, levar à perfeição aquele amor humano, que já é algo muito bom, algo muito divino, mas que é levado à perfeição através do sacramento, né? Consolida essa unidade indissolúvel, ou seja, a própria liturgia do matrimônio, além do seu próprio do efeito do sacramento, né, como graça santificante, a própria liturgia do matrimônio, a gente vai ver que ela propicia essa unidade, né?
e ela, com relação à própria forma, né, a gente viu que em cada sacramento tem a matéria e tem a forma, né, ou fórmula. Então, a fórmula do sacramento do matrimônio, ela visa justamente consolidar essa unidade indissolúvel, essa característica que Deus quis para o matrimônio que ele fosse indissolúvel, tá? E o santifica no caminho da vida eterna, pois o matrimônio, né, como sacramento, ele é designado àqueles que são chamados a essa vocação, né? Que não são todos, mas são a maioria dos batizados são chamados a essa vocação, né? Então esse é o caminho de santidade, de santificação de muitas pessoas, né? Através do matrimônio. A instituição do matrimônio no paraíso terreno. Então tem um trecho do livro do Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia. Homem e mulher os criou, e os bendisse Deus, dizendo-lhes: procriai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então Deus instituiu o matrimônio, e o institui como fim principal para ter filhos educados. Então, dentre as duas finalidades do matrimônio, isso é importante a gente ter bem claro na cabeça, né? As finalidades do matrimônio, que são a geração de filhos e a educação dos filhos, da prole, e como fim secundário para que os esposos se ajudem entre si, porque não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma ajuda semelhante a ele, um outro trecho também do livro do Gênesis. Então, são as duas finalidades do matrimônio, a geração, procriação e a educação dos filhos, e o bem dos esposos, a comunhão dos esposos. Sendo que existe uma hierarquia entre essas finalidades, tá? Então, a finalidade principal é a geração de filhos e a educação dos filhos, tá? Em consequência, o matrimônio é algo sagrado pela sua própria natureza, e os esposos são colaboradores de Deus participando do poder divino de dar a vida, né? Então, por que essa é a principal função do matrimônio? Porque é através do matrimônio que Deus nos dá essa graça de sermos uma espécie de co-criadores, né? De participarmos da criação pela geração e educação dos filhos, né? Então, é como se a criação continuasse, né? E ela continua com o nosso auxílio, né? Então, essa função do matrimônio não poderia ser diferente como uma função principal. O matrimônio e sacramento cristão. Então, assim, o matrimônio, né, sem ser o matrimônio e sacramento, o matrimônio, de modo geral, ele sempre existiu, né? Desde que o mundo é mundo, desde que o mundo foi criado, né? A gente vê pelo próprio relato do Gênesis, enfim, e pelas próprias características naturais do ser humano, a gente vê que o homem é atraído por uma mulher e a mulher pelo homem, né? E existe naturalmente essa tendência ao casamento, né? A ficar juntos, né? Pelo menos por um bom tempo e tal, assim, né? Também não sou um grande especialista na parte mais antropológica e biológica, mas a gente vê que é algo muito natural, né? Mas Cristo quis santificar essa união, né? Que devido ao pecado original, a gente volta lá nas primeiras aulas lá que a gente falou de pecado original, que essa própria sintonia entre o homem e a mulher, ela sofreu um dano, digamos assim. Ela deixou de ser perfeita, como Deus já havia criado, para que essas diferenças, ao invés de se complementarem de forma perfeita, elas passaram a criar alguns conflitos, né? Devido às imperfeições do homem e da mulher em função do pecado original. E através da sacralidade agora do matrimônio, através de um sacramento, Deus quis dar um auxílio, né, específico para que se cumpra esse desígnio de Deus, que é essa união indissolúvel através do casamento, a formação da família, a geração dos filhos. Jesus Cristo elevou a dignidade de sacramento, o matrimônio, instituído no começo da humanidade. O matrimônio entre cristãos é a imagem da união de Jesus Cristo e sua esposa, a Igreja, né? Então, isso existe dentro da própria liturgia da missa, várias orações. Então, a gente vê essa analogia
da igreja como esposa de Cristo, né? Então, das núpcias, as núpcias do Cordeiro. Então, existe muito essa analogia do casamento, né? Da união de Cristo com a igreja como um casamento. E, consequentemente, o casamento humano, né? O matrimônio cristão, ele também é elevado a essa dignidade, né? A essa grandeza. Os protagonistas da aliança matrimonial são um homem e uma mulher batizados, ou seja, apenas um homem e uma mulher, né? Então essa unidade, né? Não pode haver poligamia, por exemplo. Batizados, livres para contrair matrimônio e que expressam livremente seu consentimento. Ou seja, não sofrem constrangimento. Então, se uma pessoa é constrangida, obrigada a se casar com alguém, aquele casamento não existe. Por mais que exista as formalidades, a liturgia e tal, mas essencialmente ele não acontece, né? E não são impedidos por uma lei natural ou eclesiástica. Por exemplo, uma pessoa casada, ela não pode casar de novo. Por mais que ela tente enganar a igreja, todo mundo, aquele casamento, digamos assim, entre aspas, um segundo casamento, não é válido, não existe. Ela continua casada com aquela outra. E podem haver outras situações aqui, mas que não veio na minha cabeça. E essa questão do livre consentimento é muito importante, porque se não há esse livre consentimento, não há o casamento. Então o sacramento não acontece. É como se a gente, sei lá, o padre quer fazer uma missa, não, eu não vou usar pão, eu vou usar aqui um biscoito maisena. Não vai acontecer a consagração, né? Ele pode fazer todo o rito perfeito e tal, mas não utilizou pão, utilizou biscoito e maisena. Não vai acontecer, por causa da matéria, no caso, né? A matéria é diferente. E aqui é o consentimento. Então, se um dos esposos, pelo menos, ou dos esposos não, né? Dos noivos, no caso, né? Não possui essa liberdade de consentimento, o matrimônio não vai acontecer, ele não é válido, né? E é por isso que a gente identifica, né, os casos de nulidade matrimonial. Que o que é, né? Não é um divórcio, é apenas a igreja institui um processo canônico para investigar se determinado casamento foi válido ou não. Então, a partir de diversas evidências, entrevistas, testemunhos, uma investigação danada, verifica-se se o juiz, né, identifica uma situação que, como é que se diz? Interrompe não, agora está me faltando um pouco a palavra. Que faz com que esse consentimento não tenha sido de fato livre, né? Ele pode declarar que aquele casamento foi nulo, ou seja, ele nunca existiu. Né? Por mais que tenha havido a celebração e tal, isso aqui, ele nunca existiu. E uma vez declarado nulo aquele casamento, todo o processo e a questão burocrática é invalidada e aquelas pessoas, aquele homem e aquela mulher, eles estão livres novamente do ponto de vista da lei eclesiástica para se casar. Tá? E aí podem ver diversos casos, por exemplo, se um dos noivos não queria ter filhos, só que o outro, vamos dizer assim, sei lá, o homem não queria ter filhos, mas a mulher não sabia disso, dessa intenção dele. E aí, em um dado momento, ela descobre isso e, enfim, aquele casamento provavelmente, lógico que não é tão simples assim, né? Tem que investigar várias coisas para ver se realmente era essa verdade, a história, mas investigando e vendo que realmente foi isso que aconteceu, aquele casamento é nulo, ele nunca existiu, né? Porque justamente uma das finalidades do matrimônio, a pessoa já livremente ela já não queria acolher aquilo, né? Sei lá, uma coisa bem estranha, sei lá, o cara fez vasectomia e a noiva não sabia, porque ele não queria ter filho de jeito nenhum. E aí descobre tal, isso daí dá um danado e muito provável de anular o casamento, né? Bom, o matrimônio se baseia no consentimento dos contraentes, isto é, na vontade de doar-se mútua e definitivamente para viver uma aliança de amor fiel e fecundo. A troca de consentimento entre os esposos é o elemento indispensável que produz o matrimônio. Então, o matrimônio acontece no momento dessa troca de consentimentos, que é
eu, fulano de tal, te recebo fulana como minha esposa, te prometo ser fiel, esse é o consentimento. Então essa é a fórmula, né, do matrimônio. Se faltar o consentimento, não há casamento. Então também, se, sei lá, se na cerimônia, sei lá, o padre esquece dessa parte, não rolou o casamento, tem que fazer tudo de novo, né? Beleza. E uma coisa que também é curiosa, muita gente não sabe. Os ministros do sacramento são os próprios contraentes. Ou seja, quem celebra o matrimônio são os noivos, e não o sacerdote. O sacerdote, ou o diácono, no caso, ele apenas é uma testemunha da igreja. Ele é um ministro da igreja, ele está representando a igreja ali para comprovar que, de fato, ocorreu aquele sacramento do matrimônio, né? E a matéria... O que seria a matéria do matrimônio, então? O que você chuta? O quê? A matéria do casamento são os corpos dos noivos. Essa é a matéria. Ou seja, se não tiver noivo ou se não tiver noiva, não tem casamento também. Né? Então, os próprios corpos dos noivos são a matéria do sacramento do matrimônio. Né? E a forma é o consentimento de ambos. Né? Onde é que eu parei? Ali. Os ministros do sacramento são os próprios contraentes, contudo, deve celebrar-se perante testemunhas, diante do pároco ou seu delegado, aquele que ele delega, pode ser um outro padre, pode ser um diácono, se não é inválido. Então também não adianta, não, eu peguei aqui a fórmula, e aí tem o noivo, a noiva, vou fazer aqui, acabou. Não é válido, porque não tem o testemunho da igreja. A presença do ministro da igreja e também das testemunhas, outras testemunhas, né, é uma expressão visível que o casamento é uma realidade eclesial. Ou seja, que a igreja estava presente ali e que aquele sacramento ele faz parte, ele está unido aos demais sacramentos, ou seja, está unido à igreja. Né? Então, mais idealmente, né, então, ele deve ser celebrado segundo a forma eclesiástica. Então, existem algumas formas de celebração do casamento. Ele pode ser, por exemplo, dentro de uma missa ou fora da missa. Mas, assim, o mais recomendado, digamos assim, é que ele seja dentro da missa. Ou seja, porque isso mostra também a união desse sacramento ao sacramento magno, que é a Eucaristia. Né? Outra coisa importante... eu não sei se... Eu acho que tem até um slide que fala disso, mas eu já vou falar logo. É fundamental, na verdade, que os noivos estejam em estado de graça para receber o sacramento do matrimônio. Isso não invalida o matrimônio, mas dependendo da intenção, ou seja, da consciência dos noivos, pode ser um sacrilégio. Ou seja, porque você está recebendo um sacramento não estando em estado de graça. Tá? Enfim, então essas são algumas características importantes. Por isso, nenhum católico pode contrair apenas o chamado matrimônio civil. Tal união não seria válida, já que não tem mais valor que o de uma simples cerimônia legal perante o Estado. Entre católicos só é válido o matrimônio sacramento contraído na igreja. Ou seja, isso não quer dizer que os católicos não têm que casar no civil também. Tem, como uma demonstração de cidadania, né? Que você respeita leis justas do Estado. Né? Não é nenhuma lei absurda, nada... Não, é uma lei justa, né? Para fins de organização do Estado, que se case com efeitos civis. Mas... como finalidade de casamento, de matrimônio sacramento, o casamento no civil não vale de nada, tá? Então, se não houve o casamento, né, da forma eclesiástica da igreja, é como se não aquele casal de batizados não fossem casados, tá?
Bom, e os efeitos do sacramento do matrimônio, né? Cada sacramento tem os seus efeitos específicos. Dentre os efeitos do sacramento do matrimônio, né? Do matrimônio válido origina-se entre os cônjuges um vínculo que, por sua natureza, é perpétuo e exclusivo. O vínculo matrimonial é, pois, estabelecido pelo próprio Deus, de modo que o casamento jamais pode ser dissolvido. Né? Isso fica muito claro, né? O próprio Cristo falou, né? Que Deus uniu, o homem não separa. Então, aumenta a graça santificante nos que o recebem. Ou seja, uma vez que eu recebi o sacramento, eu aumento minha graça santificante, sobretudo aquela relacionada ao sacramento do matrimônio. Ou seja, aquelas graças que me são necessárias para cumprir bem meu papel de esposo, de pai, por exemplo. Né? É preciso recebê-lo em estado de graça, senão comete-se um sacrilégio, ainda que o matrimônio possa ser válido. Isso eu já falei anteriormente. Mais um dos efeitos. Comunica os auxílios especiais para educar os seus filhos e cumprir os deveres que contraem ao casar-se. Ou seja, uma vez que a pessoa se casa, ela contraiu vários deveres, enfim, com relação à sua esposa, com relação aos filhos que poderão vir desse casamento. Então, mas o sacramento ele também dá essas graças necessárias para que sejam cumpridos esses deveres, né? Para que você tenha a capacidade para educar os seus filhos, educar na fé, educar, enfim, como ser humano, etc. E o que são esses deveres, né? Os deveres para com eles próprios, ou seja, amarem-se, respeitarem-se, guardar a fidelidade e ajudar-se mutuamente, né? Então, no próprio consentimento fala, né? Te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então, assim, não é só na saúde, não é só na alegria, não é só na riqueza e por aí vai, né? E com respeito aos filhos, ou seja, alimentá-los, vesti-los, educá-los religiosa, moral e intelectualmente e assegurar o seu futuro. Os bens e as exigências do amor conjugal, ou seja, o amor entre os esposos, ele traz uma série de bens também e algumas exigências. O amor conjugal comporta uma totalidade na qual entram todos os componentes da pessoa, ou seja, o apelo do corpo e do instinto, a força do sentimento e da afetividade, a aspiração do espírito e da vontade. Ou seja, ele exige a indissolubilidade, né, para que haja tudo isso, né? E a fidelidade da doação recíproca definitiva e abre-se a fecundidade. Então, são 3 características importantes aí no que diz respeito às exigências do amor conjugal, né? A primeira delas, a indissolubilidade, ou seja, o vínculo conjugal não pode nunca desatar-se. O que Deus uniu não o separe o homem, diz o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. O divórcio, pois, está proibido, ou seja, não existe divórcio do matrimônio cristão, do sacramento do matrimônio. Deus quis que fosse assim, por várias razões. Pelo bem dos filhos, pelo bem, a felicidade e a segurança dos esposos, pelo bem de toda a sociedade humana, pois a humanidade compõe-se de famílias. Então, isso de forma bem resumida, esses são alguns motivos bem claros porque que o casamento não pode ser uma coisa que na primeira, sei lá, no primeiro problema, não quero mais. Não pode ser assim, né? A própria celebração do sacramento do matrimônio de forma pública, ela também, eu até comentei um pouco antes, né, essa questão da indissolubilidade, ela traz, digamos assim, uma característica também muito humana, de tipo assim, eu dei minha palavra, eu dei o meu sim eterno na frente de todo mundo, para tantas pessoas, na frente da igreja, né, do modo mais amplo. Então aquilo ali vai fazer sempre os esposos se lembrarem, né? Por mais que, lógico, em determinados momentos pode ser que haja momentos mais complicados e tal, enfim. E aquilo vai dar um ânimo e tá sempre relembrando, né, aqueles esposos que, caramba, é um compromisso para a vida toda, né? Que, independente da situação que estejamos passando, a gente tem que fazer esse casamento ir para frente, né? E caminhar da melhor forma possível, né?
Beleza. Enfim, a questão dos filhos, né? O próprio bem... Imagina que insegurança que seria... que é o que acontece muitas vezes, né? Abrindo um parênteses aqui, a intenção da aula não é entrar em pormenores do casamento, né? E sim falar do sacramento. Mas o que acontece muitas vezes, muitos casais hoje em dia, né? As pessoas que se casam, né, fora da igreja e tal, que a pessoa parece que ela já se casa pensando em se separar, né? Ou pensando assim, mas se não der certo, a gente separa e tal. Então, como que você vai criar uma base sólida para um relacionamento frutífero, para uma família dessa forma? Não é impossível, né? Mais uma dessas exigências é a fidelidade, né? Ela é exigida aos esposos pela própria natureza do amor conjugal. O amor quer ser definitivo, né? Então, o amor ele sempre anseia por eternidade, né? por algo definitivo. Os esposos se habilitam, pelo sacramento do matrimônio, a representar a fidelidade de Deus à sua aliança, a de Cristo à sua igreja e testemunhá-la. Então, também está relacionado com essa analogia, né? Da fidelidade de Deus à sua aliança com o seu povo, a de Cristo à sua igreja, né? Então, que os esposos também testemunhem essa fidelidade através da fidelidade que apresentam entre si. E a abertura à fecundidade. O instituto do matrimônio e o amor dos esposos estão, por sua índole natural, ordenados à procriação e à educação dos filhos. E, por causa dessas coisas, são como que coroados de sua maior glória, né? Então, a geração dos filhos nada mais é do que os frutos desse amor, os frutos do amor conjugal, né? Então, o amor conjugal está ordenado a isso, né? Quando, por algum motivo, tirando motivos naturais, né? Mas por questões que os esposos interrompem esse fluxo natural, é como se você interrompesse o amor de crescer, né? De evoluir, de estar sempre melhorando, né? De estar sempre crescendo. Ele fica como se fosse uma água encharcada, que não corre, não é um rio que corre para o mar, é uma poça, algo fétido, né? E por causa dessas coisas, ou seja, da procriação e educação dos filhos, e por causa dessas coisas, são como que coroados da sua maior glória. Os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos próprios pais. Deus quis conferir ao homem uma participação especial em sua obra criadora, abençoou o varão e a mulher, dizendo: crescei e multiplicai-vos. Bom, e finalmente o matrimônio é o caminho de santidade, né? A gente falou também lá no primeiro slide lá da introdução que é o caminho de santidade para a grande maioria das pessoas, né? A gente viu também em outras aulas os diferentes estados de vida que existem dentro da igreja, né? Enfim, o celibato, a vida religiosa, o sacerdócio, etc. E o matrimônio também é um desses estados de vida que os membros da igreja são chamados a viver, né? E a sua grande maioria são chamados a essa vida, né? Então, o sacramento do matrimônio concede aos esposos as graças necessárias para que se santifiquem e santifiquem os outros. Ou seja, esse sentido do serviço que também é trazido junto com esse sacramento, né? Então, eu recebo as graças necessárias para que eu me santifique, para eu santifique a minha esposa e as demais pessoas que estão no nosso convívio, nossos filhos e por aí vai. É dever de toda a família, também dos filhos, facilitar esse clima humano e cristão em que se consegue que os lares sejam luminosos e alegres, né? Esse é um termo muito utilizado por São José Maria Escrivá. Sacrificando-se para alcançar as virtudes humanas e sobrenaturais de uma família que começou a santificar-se com um sacramento, né? Então, uma família que se formou, né? Começou se formou através do sacramento do matrimônio, ela tem muito mais chances, ela tem toda a capacidade, todas as graças, para que, de fato, forme um lar luminoso e alegre, né? Lógico, isso não estou dizendo que isso não vai necessitar de um esforço, né, também humano, dos esposos, dos próprios filhos e por aí vai, mas que
Deus concede essas graças necessárias, né? Então, uma vez que eu estou noivo, eu não tenho que me preocupar como vai ser o casamento. Uma vez que eu estiver casado, Deus vai me dar as graças necessárias, lógico, contando também com os meus esforços, para que eu viva bem todos os meus deveres como marido. E depois também, eu não tenho filhos, mas eu vou ficar pensando como é que vai ser. Não, uma vez que eu tiver filhos, que Deus enviar os filhos àquele casal, também vai dar as graças necessárias para que aquela criança seja muito bem criada, né? Então, a gente vê